série final, eu vou discutir um pouco sobre a segunda lei da termodinâmica, mais focado em resolver problemas práticos do que exatamente o conceito de segunda lei que nós estamos vendo durante as nossas aulas síncronas, né? E o fundamental aqui é apontar que a segunda lei da termodinâmica, uma das formas de entendê-la é a maneira que o universo realiza um processo de transformação. Isso diz, no fim, que você pode invocar uma nova grandeza termodinâmica, a entropia, e falar que a entropia do universo, ou a entropia na sua transformação, ela sempre aumenta se o processo é irreversível, ou seja, aponta para uma ordem natural dos fatos. Tá? Então, munido dessa informação, eu vou resolver alguns problemas aqui para vocês. Então, o primeiro problema é relacionado com a expansão livre. E aí você imagina a seguinte situação. Você tem um recipiente, tá? Dividindo em... isso fez isso. Então você tem o seu recipiente, tá? E ele é dividido em duas partes com o mesmo volume. Aí você tem uma válvula no meio que prende todo o gás de um lado. E aí você vai abrir essa válvula e você vai ter um processo de expansão livre onde parte do gás vai ocupar o outro volume. Né? Então eu estou supondo que eu tenho 1 mol de gás e aí eu vou considerar ele como um gás ideal, tá bom? De hidrogênio. A primeira pergunta é relacionada se a temperatura aumenta nessa expansão. Né? E depois é calcular a entropia. Tá bom? Então vamos para o primeiro processo, que é se a temperatura aumenta ou não. Então você precisa relembrar o que é expansão livre. Então a expansão livre é um processo que vai ter uma expansão do gás sem nenhuma resistência, porque depois que você abre a válvula, o que acontece é que você não tem nenhuma resistência ali para o gás se expandir. Então, isso significa que na hora que você for pensar em trabalho, que é a integral de P dV, você não possui nenhuma pressão segurando o gás. É só quando ele está completamente expandido. Então você não tem esse primeiro termo aqui, ó. O trabalho ele é zero no caso de uma expansão livre, porque você não consegue ter uma força atuando para resistir a essa expansão, tá bom? Aí você pensa no calor. O processo de expansão livre é tão rápido, a gente já viu qual que é a velocidade média das partículas, ou distância livre caminho médio, mas acontece tão rápido que não há dissipação nenhuma de energia na forma de calor. Então ele também é zero. E agora, se você lembrar da primeira lei da termodinâmica, você tem que a variação de energia interna também é igual a zero. Como a variação de energia interna ela depende exclusivamente do estado inicial e final, e no caso de gás ideal ela depende apenas da temperatura, ou seja, a energia interna é uma função da temperatura, como a variação de energia interna é igual a zero, significa que a temperatura ela é a mesma. Então não há aumento nem diminuição de temperatura. A temperatura inicial é igual à temperatura final. Tá bom? Aí eu vou lá e te pergunto o seguinte: qual que é a variação de entropia dessa expansão livre? Como é um processo irreversível, você sabe pela segunda lei da termodinâmica que a variação de entropia ela tem que crescer, tem que ser positiva, não pode ser igual a zero para processos do tipo irreversíveis. E aí você se recorda que a variação de entropia, vou colocar ela mais simpática aqui. A variação de entropia infinitesimal é dado por
dq dividido por T me dá a variação de entropia, tá bom? Do estado I até o estado F. Então, se eu quero saber a variação de entropia, eu preciso saber quanto calor é transferido. E aí você fala assim, olha, se você olhar lá para a letra A, você encontra que não tem calor transferido nesse sistema, nessa transformação. Então, a variação de entropia é nula. Mas a gente sabe que a variação de entropia ela é maior que zero em processos do tipo irreversível. Então está faltando alguma coisa. O que está faltando é que você precisa se utilizar de um processo que você possa obter a entropia, né? Que não por meio dessa expansão livre. Então eu uso de um processo do tipo reversível, que leva aos mesmos estados iniciais ao final, de forma que eu possa encontrar quem que é a entropia, e aí você tem o equilíbrio termodinâmico em todos os pontos, então você consegue resolver esse problema, e aí como a variação de entropia só depende do ponto inicial e final, ela tem que ser igual a outro processo qualquer, onde haja então a mesma variação de entropia, tá bom? Isso quer dizer o seguinte, assim, se você tiver, por exemplo, lá num diagrama PV, você está no estado I e F, então se por acaso você for aí nessa transformação ou por essa transformação que está aqui, em ambos os casos a variação de entropia será a mesma, tá? Então a variação de entropia na curva vermelha vai ser igual à variação de entropia na curva verde, tá bom? Então, para resolver isso, eu vou encontrar um processo reversível para encontrar a minha variação de entropia, tá bom? A maneira que você consegue fazer isso é volta lá para a sua expressão de variação de entropia, tá bom? Como você, pela letra A, sabe que a temperatura é a mesma nessa transformação, tá bom? Você pode utilizar a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Nesse processo reversível, onde a temperatura ela seria constante. Então você faz lá o seguinte, olha, variação de energia interna ela é igual a zero. Isso leva pela primeira lei da termodinâmica que calor é igual a trabalho, certo? Então, se você pegar lá a definição, a variação de entropia é igual a dq por T, integra esse cara, temperatura constante sai para fora, 1 sobre T, aí o calor é igual ao trabalho, tá? E aí é o diferencial, então você tem a integral de P dV, e tendo isso, você lembra que a pressão é nRT dividido por V, então você fica com a integral de dV dividido por V, que resulta que a variação de entropia cancela aí a temperatura, né? Porque é a mesma, também sai fora da integral. Então você tem NR ln de VF dividido por VI. Então eu vou continuar desse lado, que não me sobrou mais espaço, né?
Você volta no vídeo. Tá aqui. Então, variação de entropia. Número de mol foi dado 1. R é a constante universal dos gases ideais, que ela é no SI 8,314 joules por mol Kelvin. E aí você precisa saber qual que é o volume final. O volume final é 2 vezes do volume inicial, né? Então você fica com 2 vezes V, o inicial é V, então é um ln de 2, e aí você obtém que a entropia ela é uma grandeza positiva, assim como esperado, Joule por Kelvin. Esse daqui era de um processo reversível, que foi esse que a gente calculou. Mas, como é uma função de estado, a do irreversível é igual à variação de entropia do processo reversível, porque ele leva aos mesmos estados. Tá bom? Então, a próxima situação é a seguinte. Como a gente estava nessa época aí de amoras, eu acho que todo mundo fez geleia de amoras, né? Uma das possibilidades, aí é uma receita para quem gosta bastante de açúcar, que mineiro gosta bastante de açúcar, né? Não como regra, mas seria o seguinte, você pega uma quantidade de amora, e aí eu estou pela receita com 900 gramas, mais 930 gramas aí de açúcar, põe ele no fogo, tá a temperatura ambiente aí, 23 graus, aí você vai esquentando ele devagarzinho, né, para incorporando, e aí você chega até uma temperatura alta ali, que ele está começando a entrar em ebulição, já está diminuindo, reduzindo, né, até 104 graus Celsius. E aí, dessa receita que tem aí, né, que você vai fazer, você tem quantidade de massa dos seus ingredientes. Aí eu estou falando que a amora você olha com uma boa aproximação, essencialmente ela é feita de água, então vou usar o mesmo calor específico da água, 1 caloria por grama, ou em joule 486, certo? E aí o do açúcar é da sacarose, o calor específico é 1/3 aí da água, tá bom? É praticamente 0,3 calorias por grama, tá? Aí depois que você faz isso, esquentou, você vai lá, põe no seu potinho preferido e acaba então produzindo a sua geleia. Então, 3 perguntas sobre isso é o processo, de qual tipo que ele é, esses que estão escritos aí, quanto de energia ele absorve para fazer esse processo e qual que é a variação de entropia dessa transformação, tá bom? Até ele virar geleia. Então vamos lá. No processo, assim, que tipo de processo ele pode ser? A gente já viu vários, então, a transformação lá, desde 23 graus até ele chegando a 104, a hora que para a cocção. Então, ele é do tipo adiabático, isotérmico, isovolumétrico, ele é cíclico, ele é reversível, ele é isentrópico. Isentrópico é que tem a mesma entropia, não tem variação de entropia, ele é isobárico. Tá bom? Então vamos lá. Pensando no processo, primeiro, ele pode ser adiabático? Não, porque ele recebe calor, né? Então ele não é adiabático. Ele é isotérmico? Obviamente não, porque a temperatura dele varia. Isovolumétrico? Não, porque você sabe que quando você vai aumentando a temperatura, você tem um impacto no volume do corpo. Então ele não é isovolumétrico. Ele é cíclico? Não, porque ele se transformou agora em geleia. Antes não era, e aí ele se transformou em geleia. Ele não é reversível, porque tem uma direção preferencial, né? Se você ficar esperando a geleia um bom tempo ali, ela nunca vai voltar naquela forma de água e a fruta e o açúcar separado, né? Como é um processo irreversível, ele não pode ser isentrópico, tem variação de entropia, né, positiva, e o único que sobra, ele é isobárico, e aí ele é isobárico porque ele tem a mesma pressão. Você está lá com a sua panelinha aberta, a pressão do seu
do seu alimento, ele está ali em equilíbrio com a pressão atmosférica e não mudou, certo? A pressão atmosférica. Então ele é do tipo isobárico. E a pergunta, quanto de energia que ele absorve? Quanto de energia é energia na forma de calor? E aí vocês recordam lá de calorimetria que é essa relação, é a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, certo? Como a variação de temperatura desses caras é a mesma, então você tem massa da... Eu vou colocar A maiúsculo para amora e A minúsculo para o açúcar, tá? ΔT é a mesma pro açúcar também. Então, estou deixando como ΔT, tá bom? Então, disso daqui você tem, substituindo os valores, você coloca lá 930 gramas vezes o calor específico, que é 1, mais 900 vezes 0,3. Ao contrário, né? Aqui é 900 e aqui é 930. Vezes a variação de temperatura, que é 104 menos 23. O resultado dessa energia que está aqui, que vai dar em caloria, e aí você transforma já para joule, o resultado é 4,02 vezes 10 a quinta joules. Ou aproximadamente aí 400 quilojoules, certo? Aí, muito bem. Para saber a variação de entropia, você precisa de novo usar a mesma ideia, ir para um processo do tipo reversível, e aí você encontra qual que é a variação de entropia aí mínima, obviamente, porque tem efeitos na panela, mas a variação de entropia mínima aí com relação a essa transformação. Então você supõe lá que a sua variação de entropia, pensando num processo irreversível, é do estado inicial a final, de que T, agora a temperatura ela não está constante, certo? Ela varia, mas eu sei encontrar quem que é calor. Calor é MaCa, a massa e o calor específico da amora, mais massa do açúcar, calor específico do açúcar, tudo isso vezes ΔT, a forma infinitesimal aí para o calor, dividido por T entre o estado aí de temperatura 296, certo? E o outro é 377. Pronto. Em Kelvin, porque a gente sabe que essa expressão é com a temperatura em Kelvin. Então, o resultado disso daqui, ó, tira lá MaCa mais MAzinho, CAzinho, são constantes, tá bom? Fica a integral de dt por T, que te dá esse termo como ln de T entre Ti e Tf, que é a mesma coisa que escrever ln de Tf dividido por Ti. Você substitui os valores de temperatura final e inicial e aí fazendo toda a operação você encontra 1,2 kJ Kelvin. Uma variação de entropia positiva para essa transformação. Tá bom?